hoje, enfim, compartilhando um pouquinho do que eu tive trabalhando com a Lattes nos últimos anos, nos últimos 3 anos. E também rever vocês, rever a universidade, né? Eu acho que é sempre bom, mesmo que seja nesse formato estranho, de telinhas. E a ideia então é apresentar basicamente um. Eu vou falar um pouquinho sobre o SIG e tal, no início, e depois apresentar dois estudos de caso, que foram dois projetos, na verdade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, anotem, e depois no final a gente conversa, ou enfim, acho que sim fica melhor, né? Que eu apresento tudo e depois a gente vai tirando umas dúvidas. E se é para todos os slides terem números, então qualquer coisa anotem um númerozinho, a gente volta lá naquele mapa e comenta o que está aparecendo ali, como foi feito, enfim. Porque eu acho que a ideia é, né, tornar isso mais tocável para vocês e ver como dá para fazer várias coisas legais com o SIG. E até de antemão já agradecer mais uma vez a Ângela e a Daiane, porque eu aprendi SIG com vocês, né? Então a sementinha foi lá no meu P8 e daí aqui estamos, né? Então acho que é super legal. Eu vou compartilhar então aqui com vocês. Para mim é super novo isso, gente, então confirmem se vocês estão vendo. Sim, estamos, tudo Sim, certinho. tá bem. Então, enfim, né, a gente vai falar um pouco sobre a importância do SIG para o planejamento da paisagem. Eu sou Emerson Silva, sou arquiteto urbanista. Trabalho com a Lattes Consultoria, que é uma empresa de consultoria aqui de Porto Alegre. A gente faz projetos em vários lugares. E a gente trabalha basicamente com planejamento urbano e regional. Então ali está meu arroba, né? Se vocês quiserem me procurar em outro lugar e quiser conversar, enfim, está disponível. Então, eu acho que para falar um pouco do SIG seria legal explicar um pouco do que é o SIG, né? O SIG é uma plataforma que é uma abreviação, então, Sistema de Informações Geográficas, ou GIS, quando é em inglês. E ali a gente pode fazer, então, interpretações sobre o território, produzir análises, processar informações de diferentes formatos, módulos. E para isso a gente usa uma base, né? Uma base que é vetorial e uma base que é de raster, que a gente chama, são os dois tipos de arquivo que nós trabalhamos dentro do GIS. E esses arquivos, eles são formados, os arquivos de vetores, vetoriais, eles podem ser divididos em três grandes categorias, que são os pontos, as linhas e as formas. Então, basicamente, a gente vai pegar e pensar na cidade, ou na paisagem, ou no território, e abstrair algumas coisas desse território em pontos, linhas e formas. Então, assim, a gente vai conseguindo dar ir carregando essa base e dando informações sobre o que a gente está querendo avaliar. Ele basicamente é um BIM, né, do planejamento urbano, assim, porque você sempre pode começar a desenvolver outras coisas e deixar ele cada vez mais complexo a partir da base que a gente tem. Alguns exemplos desses dados digitais são as imagens de satélite, mapas topográficos, outros mapas do solo, assim, como áreas agricultáveis, uso do solo, né, área industrial, enfim. Outras coisas menores que entram daí na escala da cidade, como a estrutura viária, de transporte, linha de ônibus, sei lá, ponto, estações, ou até mesmo outras questões que entram num cunho bem maior que toca a geografia, assim, que entram, por exemplo, a rede de drenagem, os mapas geológicos e também, como por exemplo, mapas de equipamentos urbanos. Eu fui meio jogando aqui um pouco de tudo que eu acho que dá para se trabalhar, para vocês ficarem meio pensando sobre, e daí depois a gente vai vendo como é que isso vai acontecendo na prática. Esses dados espaciais, eles podem ser obtidos de diversas fontes, então você pode trabalhar com vários dados que vêm de várias fontes, uma, sei lá, vai ser o IBGE, a outra vai ser a prefeitura, o governo do estado, e você vai, aos poucos, então, criando essa rede de vários dados para fazer as tuas análises conforme a tua necessidade, né? Aqui eu trago um diagraminha assim bem simples, na verdade, de um passo a passo que acontece normalmente no SIG, né? Então, ou tu começa mapeando as informações, ou até mesmo gerenciando algumas das quais você já tem.
Depois você começa então a modelar isso, ou seja, dar uma refinada então nesse projeto, inserindo coisas e construindo essas análises a partir da tua necessidade, ou seja, modelando. E no final tu pode até prever coisas, né? Tipo, tendências de coisas que podem acontecer, ou mesmo, enfim, chegar num diagnóstico e definir um projeto de onde essas coisas vão acontecer. Também pode acontecer o processo inverso, em vez de a gente começar aqui mapeando coisas, a gente já tem então uma base, a gente só gerencia ela, localiza ela então no sistema para conseguir montando essas análises e depois você tem uma previsão de como isso vai acontecer. Então eu vou entrar no estudo de caso um. Esse estudo de caso é o Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que aconteceu no Espírito Santo. Na verdade, ele ainda está em processo de acontecimento, assim, são várias etapas, mas eu vou apresentar um pouco da minha participação nesse projeto, porque ele é um projeto bem grande. Cachoeiro de Itapemirim vem a Passo Fundo do Espírito Santo, então é uma cidade grande, grande não média, tem quase 300 mil habitantes, e eles têm, então, um plano diretor, estão com o processo de plano diretor em revisão. Eles já tinham um plano de mobilidade urbana e eles queriam revisar o plano diretor e casar o plano diretor com o plano de mobilidade urbana. Daí foi aí que eu entrei na jogada, assim, porque eu era essa pessoa que estava tentando meio que juntar essas duas coisas e trabalhar com essa, meio que dar esse olhar da mobilidade dentro dessa problemática maior que era o plano todo, né? Muito mais complexo que isso. Então aqui tem um mapa da cidade, que na verdade é o mapa síntese da proposta final e depois vocês vão ver como é que ele foi sendo construído. Então, primeiramente, né, explicitar que Cachoeira de Itapemirim é uma cidade que fica no sul do Espírito Santo, então aqui é a macro-região que ela está pertencente, depois a inserção dentro do município todo nessa macro-região e aqui a mancha urbana do município no território como um todo. Para isso, a gente definiu uma metodologia que seria para elaborar essas diretrizes. Como o município era grande e as dinâmicas territoriais lá eram muito complexas, porque elas envolviam desde a produção agrícola até a extração de pedras, industrialização, alguma coisa de indústria, e também os serviços, né, por ser uma cidade polo naquela região. Então a gente definiu que a nível territorial seria então a relação do distrito sede com os distritos menores e que existia já um eixo mais definido, assim, que é especialmente por uma rodovia estadual importante deles lá, que eu não lembro, mas ela é um ramal da 101. E depois, a nível micro, seria então a relação desse núcleo central com os bairros. Então, a gente fez essas duas etapas de avaliação para conseguir chegar num diagnóstico. Então, primeiramente, esse diagnóstico macro, a gente foi então trazendo aqueles shapes do estado, do Brasil, enfim. E aqui tem então esse diagnóstico geral, que é aqui no distrito sede, então, onde a maioria das atividades acontecem, e como vocês podem ver, existem uma malha ferroviária aqui que meio que contorna a cidade, e existe essa rodovia aqui que está no eixo norte-sul, que ela é a principal. Como vocês podem perceber, o município é bem grande, então existem essas macrozonas municipais aqui, elas determinam, vocês podem ver assim que tem uma manchinha bem pequena assim, do núcleo urbano dessas regiões, mas ela é bem pequena mesmo, então eles têm um problema assim com a mobilidade hoje lá. Então, tudo que está longe do distrito sede tá muito sem infraestrutura e normalmente, por exemplo, essa região de Burarama aqui é uma região que se relaciona muito mais com municípios do entorno, sabe? Porque tem municípios aqui que são mais, enfim, tem uma influência maior. Então a gente chegou à conclusão que essas macrozonas que estão em marronzinho, elas são áreas mais segregadas, ou seja, elas precisam melhorar a relação com o distrito sede, que é onde está acontecendo a maior parte dos serviços. Mas para isso a gente chegou à conclusão que existiam duas regiões, que é Conduru e Coutinho, que eram meio que nós, né? Nós nessa região, e então ali existir, podia se existir uma infraestrutura mais interessante que
pudesse dar conta de boa parte dos serviços e não precisar ir então até o distrito sede para fazer a maior parte das coisas. Então esse foi o nosso maior diagnóstico, né? Regiões mais segregadas e esse eixo que está então caindo de maduro ali para ser feita alguma coisa. Como vocês podem ver também, tem um buffer de cobertura do transporte rural, porque lá existe um transporte rural intraurbano, vamos dizer assim, que mal ou bem ele existe e ele funciona. Depois, então, a nível micro, descendo na escala da cidade, as questões eram muito diferentes, porque aqui eles têm um rio, o rio que é o rio Itapemirim. Esse rio divide a cidade em duas regiões, e e essas regiões têm uma topografia bem acentuada. Semelhante à topografia do Rio de Janeiro, assim, com declives bem grandes. E daí a gente chegou a um diagnóstico que tem um potencial paisagístico naquela área, mas ao mesmo tempo existe uma falta de acessibilidade e o rio. Essa dicotomia, então, né? Tem potencial paisagístico, ele é onde a cidade nasceu, mas ao mesmo tempo ele é uma barreira hoje. E o centro encontra-se saturado de carros, assim, automóveis em todos os lugares, assim, tipo, não tem espaço para as pessoas andarem, de tanto carro que tem ali. Porque a infraestrutura deles é bem diferente da nossa, assim, a ocupação lá é muito mais, como é que eu posso explicar? A morfologia é diferente, porque como é uma área de muito declive, as ruas principais ficam nos vales, né, nas partes mais planas, e automaticamente quem fica mais acima disso, vai subindo o morro, vai tendo mais dificuldade de acessar. Então toda essa região aqui roxinha que vocês estão olhando, é um buffer que foi criado para definir que aquela região era uma área de alto declive, alta declividade, que ali a gente precisava ter um tratamento diferente para lidar com essa questão. Então a gente definiu uma estratégia geral que era criar um circuito, ou seja, um sistema que envolvesse vários tipos de transporte para dar conta de as pessoas conseguirem mover nesse município. Então esse sistema era formado pelo rio, então teria um anel central onde todas as coisas aconteceriam, o carro não entraria mais. O rio ia servir como um sistema de transporte de balsa, assim, no sentido norte-sul. E as grandes avenidas iam funcionar como corredores de ônibus, semelhante ao BRT, né? Um metrô de ônibus para chegar no centro nesse anel. E cada conexãozinha seria, então, uma estação maior de transbordo, que seria um terminal de ônibus, enfim, alguma coisa do tipo. Só que, além disso, as regiões de alto declive teriam meio que escadas rolantes ou passarelas que levariam as pessoas até onde esse transporte acontece hoje, porque, enfim, tem essa dificuldade geográfica, como eu comentei desde o início. E a nível rural, então, pensar numa descentralização da cidade, meio que definindo diretrizes para que esses núcleos rurais fossem mais independentes e dessem conta dos núcleos rurais menores. Então, como vocês podem ver, aqui está empontilhadinho, porque a ideia é que no futuro essa rodovia seja pavimentada e crie então um anel viário que fechando esse circuito, né? E cada corzinha refere-se então a um corredor de ônibus diferente. Então teria a gente meio que simplificou para lembrar mesmo o metrô, assim, que teriam linha verde, amarela, enfim, lilás, para que as pessoas conseguissem absorver a ideia de que elas iam, sei lá, pegar um ônibus até chegar nesse corredor, ou ir a pé até esse corredor, e depois chegar até o centro da cidade, que não ia ter mais carros, porque não tinha como. Então aqui meio que é a ideia da proposta, assim, a nossa base disso era o DOTS, que é o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, que ele foi muito usado no Plano Diretor de São Paulo, e ele pode ser aplicado em escalas menores, como nessa, né, no município médio. E a ideia é basicamente o seguinte, que onde a topografia está mais íngreme tem escadas e escadas rolantes, ou ônibus circulares, e daí, nesse intermédio, os ônibus circulares e a bicicleta entrariam para chegar na parte mais baixa dessa montanhazinha, que era onde tinha o transporte do BRT e o barco, assim, né, a balsa. Mas, assim, até é interessante pontuar que esse projeto ele é de longo prazo, então, assim, as coisas iam acontecer muito, enfim, ao longo dos anos, e a ideia é que esse projeto chegasse no final, assim, em 20 anos, ele chegasse nesse modelo.
E daí, a partir disso, a gente definiu então que as diretrizes macros era densificar algumas áreas rurais que já tinham infraestrutura, priorizar sempre o transporte público e o transporte multimodal, porque era assim que a gente ia conseguir descentralizar esse carro que é o protagonista ali naquela cidade, que está todo mundo parado no trânsito por causa dele, né? Então, o que que aconteceu? A proposta, todo aquele arquivo que era de outras bases, que gerou um diagnóstico, que mostrou para gente onde seria interessante trabalhar, virou também proposta. E aqui, então, esse é o mapa síntese da proposta, que seria dar independência para essas duas regiões rurais. Para você chegar até elas, você podia fazer isso tanto de bicicleta quanto de ônibus, porque as distâncias aqui elas são grandes, mas elas não são tanto. Do tipo assim, entre você ficar 1 hora esperando o ônibus passar ou pegar uma bicicleta e andar 20 minutos, seria mais interessante usar essa ideia da bicicleta, né? Então, existe já um movimento lá que ligue esses distritos rurais de bicicleta. Então, as pessoas já meio que fazem isso na clandestinidade, porque não tem infraestrutura, né? E com bicicleta particular. E daí a ideia era que esse modal fosse incentivado, porque lá onde existem as estradas são regiões planas. E essas estradas são, enfim, são basicamente estradas regionais. Então, é possível que você preveja ali uma faixa do acostamento para ter uma ciclofaixa de sentido duplo, não um super investimento em infraestrutura. E assim aliviar boa parte desses deslocamentos, especialmente para essas macro-regiões mais isoladas. Depois disso, a gente também previu que essas regiões que são mais próximas aqui, elas dependessem mais desse distrito mesmo, porque aqui a distância é bem menor, é tipo assim, 5 quilômetros, então é uma região 5, 6 quilômetros, acho. Então dá para chegar perto de bicicleta, assim, relativamente. E assim a gente descentralizaria esse carregamento na sede, né? Daí para micro escala, que é a escala municipal mesmo, a escala do tecido urbano, a gente definiu então densificar as zonas de tráfego mais próximas ao centro, dando meio que uma descentralização do centro, mas ao mesmo tempo direcionar essa densificação para os corredores de transporte público, bem semelhante ao plano de Curitiba, né, que a densidade começa maior onde está o corredor de ônibus e vai descendo. No caso aqui ela vai subindo, porque o morro vai subindo, então é mais difícil de chegar lá. E pensando também na multimodalidade dos transportes, né, onde tudo fosse integrado a nível de sistema, né? Do tipo, você poder pegar uma bicicleta, descer, chegar, levar ela no ônibus ou deixar na estação e seguir andando de ônibus usando o mesmo cartão. E daí aqui que foi a parte legal da coisa, porque então a gente definiu que existiam essas ruas prioritárias com os corredores de ônibus, por exemplo, essa aqui é uma avenida que se bifurca e contorna o morro, depois ela chega lá no centro. Aqui tem outra que vem lá do Distrito Industrial e aqui no meio ela se bifurca de novo. E às vezes ela se bifurca porque, como a rua é pequena, do tipo a rua tem 10, 12 metros, você precisa fazer um sentido único para vir e um para voltar, porque senão não tem como, assim, não tem como você começar a derrubar morro para fazer rua, sabe? É uma coisa totalmente inviável. E esse anel central, então, seria meio que o coraçãozinho da cidade, que já é, onde o transporte a pé e de bicicleta ia ser favorecido e o carro não ia entrar, assim. Ele basicamente só ia entrar para quem mora ali, então ia ter um sistema de controle mais fechado. E outras, daí tem algumas ruas que seriam pavimentadas e ligadas de forma estratégica, por exemplo, aqui nessa região, para unir duas regiões que hoje são segregadas e que são regiões propícias para ocupação, mas que até agora não tinham sido ocupadas. Então, o plano diretor previu que, por exemplo, aqui ia ser uma região que precisava ser densificada para meio que fechando esse vazio, né? E ocupando áreas que eram mais propícias e não áreas tão longe. E o meio desse local todo, que era o rio, virou então um grande parque linear na proposta, né? Priorizando então a infraestrutura verde. Eles têm também problemas de alagamento lá, então a ideia era que a infraestrutura verde fosse assim a diretriz geral para ocupar para requalificar aquela região, usando pavimento permeável,
pensando em Jardim de Chuva, em Vila Valeta, que daí isso entra realmente numa escala do desenho urbano que não cabe ao plano diretor prever, assim. O plano diretor, ele se encerra nas diretrizes, né? E, tipo, a gente define diretrizes para cada região. Então, assim, eu acho que o interessante dessa proposta é como toda base, ela é uma base de diagnóstico e depois ela vira uma base de proposta também, que basicamente é o seguinte, a gente vai lá, cria uma coluninha nova e diz, olha, essa rua aqui vai receber um tratamento especial, e assim você vai meio que utilizando o geoprocessamento como ferramenta de projeto, né, de planejamento urbano. Depois entra o estudo de caso 2, que esse é bem menor e é bem interessante, porque é aí do lado de Erechim, em Tapejara. Nesse projeto eu tive meio que coordenando o plano de mobilidade urbana e uma das minhas outras chefes coordenou o plano diretor e a gente fez esse trabalho casado também. Então as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Nesse projeto, então, né, localizando, ele fica na região nordeste, noroeste, nordeste do estado e fica bem próximo ali a Passo Fundo e aqui é Tapejara, né, tipo, o atual núcleo urbano em relação ao território todo. Aqui a gente fez então uma pesquisa baseada em levantamento de dados em campo, porque não tinha muitas informações. A gente usou um banco de dados que existia, mas que era relativamente limitado. E muitas das nossas informações vieram a partir das oficinas comunitárias. Então ali foi onde tudo aconteceu. Assim, a gente fez a oficina comunitária, entrevistou as pessoas e foi lá que a gente foi descobrindo o que estava acontecendo. E depois isso virou uma síntese de dados, né? A gente reuniu todas essas coisas e estamos aqui, né, com elas. Então, o nosso diagnóstico apontou que existia um grande problema de infraestrutura, né? Infraestrutura física, assim, né? Como vocês podem ver aqui, foram cruzados vários dados, como as condições do passeio na cidade, a presença ou não de rampas entre os passeios, porque a gente estava muito focado em garantir uma acessibilidade mínima para a cidade, né? Então, a gente estava isso era prioridade do governo, inclusive, do executivo naquele momento. E os pontos de acidente, porque como aquele clássico, né, a rodovia virou a avenida da cidade, muito do trânsito de carga ainda passa nessa avenida. Então, ali aconteceram vários acidentes, tipo, como podem ver aqui nas duas principais ruas da cidade. Daí a gente traz como conflitos, né, que boa parte da cidade é asfaltada, então isso acaba contribuindo para o alagamento da região central. E todo esse polígono em azul aqui, esse buffer, é uma área de contribuição do alagamento que acontece bem aqui no meio da cidade. Então a gente percebeu que essas coisas eram conflitos, como também a rota de transporte de cargas, assim, era uma coisa muito, enfim, não tinha por que um caminhão enorme passar dentro do núcleo urbano se hoje existe já uma perimetral acontecendo aqui atrás, né? E as indústrias, porque o que acontece? Essa cidade tem boa parte da economia está focada na indústria, e não são grandes indústrias. Assim, existem distritos industriais, tipo, existe um aqui, existe outro aqui, nas franjas da cidade, né? Mas tem muita microindústria que acontece dentro do núcleo urbano, e então existe essa necessidade de transporte de carga e também de pessoas para essas microindústrias, né? Então a gente apontou isso como um grande conflito e muitos terrenos vazios no meio da cidade. Então isso era uma coisa que a gente precisava muito pontuar porque esses terrenos vazios eles eram usados como estacionamento. Daí até eu acho essa questão bem polêmica, eu acho que a gente pode enfim, discutir isso mais tarde, mas é interessante perceber que essa decisão do poder local, né, que foi de pegar e transformar esses lotes públicos em áreas de estacionamento para dar conta do estacionamento que já não existia. E deu o carro sendo prioridade, né, nesse planejamento. Mas ao mesmo tempo, daí fica aquela coisa, né, o gestor estava sendo cobrado por uma solução, ele não conhecia nenhuma solução melhor, ele pegou e propôs essa. Eu achei bem delicado, mas a gente pontou isso no diagnóstico que isso era um conflito, porque nós precisávamos definir uma área de zona azul para evitar que as pessoas usassem o carro.
E enquanto tivessem esses estacionamentos públicos abertos, as pessoas não iam usar a área azul, né? Porque eu iria pagar para deixar meu carro se eu tenho um estacionamento de graça no terreno. E depois disso, a gente também trouxe algumas potencialidades, do tipo, o município é pequeno, então boa parte das atividades se concentra no centro, a cidade está acessível a um raio de 1,5 quilômetros, que é especial, assim, perfeito para andar de bicicleta, por exemplo. E já existe, então, um projeto de ciclovia lá, que agora tem execução, que é na Avenida Central. Existe toda uma área de rio e app dentro do centro, assim, então que são lugares que poderiam ser ocupados de forma não tão, assim, não totalmente densificados, mas que de repente serviriam de atalho para criar então uma infraestrutura verde, né? E conduzir não só o fluxo de água que vai escorrendo, mas também de repente virando um espaço para pedestre. E eu acho que o transporte coletivo lá que existe, ele é bem precário, inclusive, mas ele cobre boa parte da cidade. Então, a gente trouxe isso como coisas a melhorar e serem potencializadas. Até aqui está um erro nesse mapa, mas os equipamentos urbanos, eles teriam que estar aparecendo aqui, mas eles se concentram todos nesse núcleozinho. Então, assim, é tudo meio que acessível a pé. E nesse ponto a gente usou, então, a metodologia que era trazer esses equipamentos que pudessem concentrar fluxo de pessoas, sendo os equipamentos urbanos, as indústrias, as instituições, e cruzando isso com a infraestrutura que já existe, tipo, onde o ônibus passa, onde tem ciclovia, para então priorizar esses modais de transporte. Daí a gente usou também a mesma metodologia, né, do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, então as ênfases aqui foram criar eixos com densidade, pensar no uso misto da cidade, especialmente no anel central, e controlar o transporte motorizado, assim. Acho que esse foi um ponto bem importante nesse projeto. Nesse projeto a gente usou também os estudos de sintaxe espacial, que é um estudo de forma urbana para meio que prever onde tinham áreas que tinham potencial de virar centros locais e também definir a hierarquia do tecido urbano, do tipo quais ruas são mais importantes e por quê. E daí aqui entra uma coisa curiosa que então a gente fez o diagnóstico, né? Vocês podem ver que esse pontinho, por exemplo, aqui ele destaca bastante como um nó de centralidade. E a hierarquia viária já estava meio bagunçada, né? Você não consegue ver muito claramente o que está acontecendo. Mas aí, pela nossa proposta, a coisa ficou assim. Então, a gente fortaleceu esses núcleos que já existiam, né? Nesse desenho novo. E a hierarquia ficou muito mais equilibrada. Porque daí a gente meio que foi propondo ligações em ruas específicas para meio que criar anéis. Então, porque vocês podem perceber que a cidade lembra muito uma quadra de basquete, né? Que você tem aquela periferia e daí tem uma bordinha de cada lado que faz um anel. Então ali são, na verdade, e a gente meio que fortaleceu esse desenho que virou também desenho. A gente tem mais destaque no desenho do bolo, né? Depois disso, então, a gente foi propondo coisas, né? Então, muita ênfase no transporte não motorizado, porque a cidade era pequena e acessível. Então, se definiu que algumas propostas eram ruas exclusivas para pedestres e estações de bicicleta compartilhada. Então, como vocês podem ver, elas estão localizadas ao longo da cidade, elas vão acontecer a curto, médio e longo prazo, e elas vão estar também casadinhas com as ciclovias e ciclorotas, pensando então nessa descentralização da cidade, porque como a cidade é semelhante a Erechim, que é uma grelha, mas que é uma grelha num terreno meio montanhoso, a gente sabe que não funciona esse caminho reto, né? Então, se você está andando a pé ou de bicicleta, é mais fácil você contornando o morro do que subir ele de cara. E isso foi legal, porque daí isso foi definindo a hierarquia do sistema. Então, vocês podem ver, né, que nem tudo é contínuo, né? E no final tudo se fecha nesse pedacinho aqui, que é onde tem um calçadão na proposta, né? Para ser uma área que é onde predomina já o comércio e fechar ali. E daí a gente também usou as áreas de apps para criar atalhos entre algumas coisas que já existiam. Mas isso pensando daí a longo prazo, né?
porque as apps no meio urbano, elas não, elas são um conflito de uso hoje, porque se elas estão em terreno privado, o cara não quer vender, porque ele não consegue. Na verdade, não é que não queira. Na maioria das vezes ele não consegue porque é uma área de preservação, ele não pode vender. E daí aquele resquício foi ficando, né, do parcelamento, então a gente meio que definiu que seriam áreas para o Estado adquirir ao longo do tempo e criar então esse circuito de infraestrutura verde, que é meio que abraçar a cidade, especialmente aqui na parte mais norte, que é onde tem vários rios. E até por isso que a cidade não cresceu mais naquele sentido. Depois do transporte público, a gente definiu então que seria mais interessante redistribuir os pontos, né? Como vocês podem ver, a gente diminuiu bastante o número de pontos, mas meio que botou um a cada 150 metros. E definir melhor então onde o ônibus passava, né? Porque o que acontece lá é que o ônibus passa a hora que quer em um lugar, qualquer lugar e esse serviço é basicamente fretado para as indústrias. Então a gente meio que definiu que o ônibus ia seguir uma tabela horária, ia seguir um itinerário padrão e ele passar naqueles lugares. E daí, assim, o poder público conseguia saber melhor onde ia passar e daí, tipo assim, ele vai passar na rua B. Então, na rua B, ela precisa estar pavimentada, ela precisa ser uma rua adequada para receber esse fluxo mais pesado. Depois a gente ainda previu, então, uma integração com esses sistemas, né, do tipo estações de bicicleta compartilhada que iam ser também estações de ônibus e que as pessoas podiam migrar de um modal para o outro conforme a necessidade. A gente acha que esse é um plano que vai acontecer muito mais a longo prazo, né, obviamente, mas que é um grande gap da mobilidade hoje no Brasil, acho que é a falta de integração dos transportes. Então a gente foi muito pulso firme em relação a isso, do tipo incentivar a prefeitura que eles precisavam pensar nessa integração e que essa integração não era só um sistema integrado, um pagamento integrado, mas também fisicamente integrado, né, do tipo para você favorecer que essas coisas acontecessem. E também descentralizando isso, porque existe um distrito industrial mais aqui, uma indústria bem grande, na verdade, e um outro distrito aqui, então a gente queria meio que favorecer que essas pessoas pudessem se deslocar também de bicicleta para essas regiões, porque hoje elas só dependem do ônibus, e com isso é muito difícil, né? Você dá uma opção só. E a gente pensou então nessa integração juntando essas infraestruturas. Depois, com o transporte motorizado, que foi, a- vamos dizer assim, a parte mais delicada da coisa. Porque a gente definiu uma hierarquia viária, então, onde duas arteriais se cruzassem, existia um semáforo. Por exemplo, aqui tem um semáforo, aqui tem outro. E a gente definiu também uma hierarquia de perimetral, que seriam ruas que iam contornar todo o perímetro, né? Então, você ia que meio que migrando, tipo, saía do meio e passando os anéis para assim existir uma. Você ir só saindo desses núcleos conforme a necessidade, né? E isso serviria para o transporte motorizado. Então, as vias foram hierarquizadas em sentido único, muitas delas. Uma só vem, uma só vai. As arteriais tinham sentido duplo. Inclusive, ficou a deixa que eu tenho que botar uns perfis viários para vocês verem como é que isso ficou não só em mapas, assim. Mas então a gente meio que hierarquizou todo essa malha urbana que já existia, definiu que, por exemplo, existiam alguns pontos que precisariam ser remodelados, ou seja, o poder público ia ter que fazer projeto em cima deles. E aqui, como vocês podem ver, então a gente definiu esse núcleo como um núcleo de curto prazo, onde o carro só ia entrar, ele só ia ficar estacionado ali se fosse utilizando um estacionamento pago, rotativo, que inclusive já foi implementado. E assim a cidade ia se desenvolvendo. Primeiramente ao longo desse anel aqui, que seria o primeiro anel, mais denso, e depois para esse outro anel, e daí ainda na sequência para esse outro aqui, que, como vocês podem ver, ele está meio pontilhado, porque ele não está todo pavimentado, ele vai ser pavimentado no futuro, para conseguir direcionar o poder público de não ficar explorando uma área rural que não tem infraestrutura, mas gerir os recursos de forma mais direcionada, né? Então, aqui tem infraestrutura, aqui se investe, aqui se densifica. E depois, isso vai acontecendo ao longo dos anos.
É interessante também pontuar que Tapejara foi, eu acho que a nona cidade que mais cresceu no Rio Grande do Sul no último censo. Não sei, eu não tenho certeza se foi no último censo ou se foi agora nessa previsão do censo. E era a única cidade do interior que estava crescendo tanto quanto o litoral. O resto do Rio Grande do Sul estava meio estável, assim. Então, chama atenção porque parte disso foi especialmente por causa das indústrias. Aí aqui a gente definiu também uma rota de cargas. Então, né, basicamente circulando os anéis e pensando também nas arteriais, onde não ficar passando caminhão no meio de área residencial. E aqui eu acho que esse mapa é interessante porque todo aquele diagnóstico que a gente foi trazendo lá do início, que virou projeto e que foi pensado em diversos momentos, ele virou, aqui de fato ele virou projeto. Então, aqui com isso a gente percebeu quantos semáforos iam ser necessários, quantos cruzamentos precisariam virar projeto, quantas ruas precisavam ser pavimentadas e para quem. E esse foi, assim, meio que a síntese do projeto todo, dizendo assim, senhor prefeito, aqui está o resumo do que você precisa fazer nos próximos 10 anos. E daí depois algumas outras coisas que viraram só diretrizes, tipo o táxi, a rota de transporte escolar e daí a gente até definiu uma ampliação de rota para o transporte intermunicipal como uma diretriz de longo prazo, porque hoje os ônibus intermunicipais eles basicamente funcionam até Passo Fundo e vice-versa. E com isso a cidade ficava meio que muito dependente de Passo Fundo, assim. E a gente achava que ela tinha potencial de ser descentralizada. E aqui é a síntese de todas essas coisas que eu comentei com vocês nos 4 bairros que existem na cidade hoje, que é esse menorzinho e esses outros. E eu acho que é isso, gente, da apresentação é isso. E tô aberto aí a ouvir um pouco vocês e tirar dúvidas. Muito obrigada, Emerson. Poxa, muito legal, muito feliz em ver essa tua caminhada, né? Ver quantas semelhanças tem aí com o trabalho que você realizou no TFG, né? Que foi numa escala legal, assim, até eu coloquei aqui no chat para me lembrar, né? O quanto tem afinidade esse primeiro estudo que você fez, né? De casar o plano de mobilidade com o plano diretor, né? Que você, na verdade, propôs coisas desse tipo no teu TFG, né? Então, inclusive com infraestrutura verde, com uma série de coisas. Eu vi vários esquemas aqui que me lembraram muitos que você propôs lá no TFG também. Então, feliz demais mesmo, assim, ver, né, que você deu sequência, né, aqueles estudos que você tinha começado e que conseguiu se inserir, né, nessa área do planejamento que você tanto queria, né? Foi para um centro grande, com a cara, com a coragem, e ingressou no mestrado também, né, dentro dessa Sim. temática, e, e me parece que está sendo bem feliz, né? Está tendo umas, umas vivências, assim, bastante ricas. Eu depois tenho algumas perguntinhas, mas vou passar primeiro a palavra para a Daia, né? E depois para os nossos acadêmicos aqui, né? Para ver o que eles acharam, quais que são as perguntas. E de antemão, mais uma vez, te agradecer, né? Por despender esse tempinho, organizar esse material para compartilhar conosco. Tá contigo, Daia. Eu não tô, vocês não estão ouvindo, né? Vocês estão Agora ouvindo? sim. Estamos. É, porque eu acho que o meu Webex está com problema, porque ele me disse que eu estou com som mudo e não me deixa fazer aquela alteração. Inclusive, antes deu um probleminha aí. Eu acho que estou com medo de hoje à noite. Hoje à noite nós temos outra palestra e
O medo de agendar com esse Webex, mas tá tudo bem. Eu fico bem feliz, assim, de ver, né, toda a tua trajetória, de ter acompanhado, né, os teus trabalhos. Também, né, gostaria de salientar, né, pessoal, em relação à própria turma, o Emerson também compôs, né, a equipe que ganhou a menção honrosa lá no concurso do BID, né, do Banco Internacional, tá? Então, é muito gratificante, né, a gente observar e ver o quanto os nossos egressos aí têm se inserido, né, na nossa sociedade e têm desenvolvido trabalhos tão bacanas e tão qualificados, né? Então, muitas vezes a gente vê com muita dificuldade, muitas vezes em cidades pequenas ou em prefeituras pequenas, a incorporação desses princípios, né? De Uhum. sustentabilidade, de trabalho, também em relação a instrumentos novos de planejamento, né? E a gente fica aí é muito gratificante, né? Acompanhar aí o que vocês estão desenvolvendo, né? Eu acho que além da questão do SIG, né, tem toda a questão do exercício profissional. Acho que foi maravilhoso assim nesse sentido, né, para os nossos alunos também verem aí aquilo que se que se propõe, aquilo que dá para ser feito e trabalhado, né? Depois eu vou também ter algumas perguntas, né? Mas eu gostaria, depois que você pudesse falar, o quanto o teu conhecimento ou a instrumentação em relação ao SIG pode ter te ajudado, então, a se inserir, né, nessa área do planejamento e também em relação à própria empresa, né, que presta esses serviços, né, e tudo. Se você acha que essa questão das habilidades em SIG podem ter contribuído contigo nessa trajetória de trabalho. E, inclusive, também o Emerson participou, né, durante a graduação de projeto de pesquisa, de extensão com o Fábio, e aí agregou conhecimentos em sintaxe espacial também, né? Então, complementa a pergunta que a Prof. Daia fez, incluindo também a sintaxe, Então, nesse bolo. Tá, eu respondo agora já ou a gente ouve mais os alunos gente? Bom, acho que eu vou Acho que começar. pode responder até que o pessoal, então, organize as suas perguntas, vai se inscrevendo. Bom, gente, assim, falar um pouco sobre a Lattes, né? A Lattes é uma empresa muito grande não, uma empresa pequena de planejamento que já está no mercado faz um tempo. Eu conheci o pessoal pelo programa de planejamento da URGS, porque a maioria deles estava lá ou era mestrando, ou tinha terminado o doutorado, ou fazia pesquisa junto. Então, acho que uma coisa que ainda está acontecendo no interior é de as pessoas que trabalham com isso estarem inseridas nos programas de pós-graduação e existir uma troca ali, né? Eu acho que aqui em Porto Alegre é mais presente. Porque, enfim, que a universidade é bem maior e já está ali há muito tempo. Então, foi ali que surgiu a oportunidade e a parte mais engraçada é que o primeiro trabalho que eu fiz com eles depois do plano diretor, eu entrei porque eu tinha feito uma publicação do TCC1 em um evento da UFPS, no CEP, eu acho. E essa publicação foi meio que assim, um recibo de que eu tinha aptidão para atingir aquela especialidade. E quando eu comecei a trabalhar com o pessoal lá, eram mais arquitetos, né? Normalmente os outros profissionais, então, eles passavam um relatório do diagnóstico da parte deles e os arquitetos estavam mais juntando toda essa coisa, né? E o que foi percebível é que, tipo assim, sem o GIS, sem o CIG, eu não faria parte daquela equipe, porque não teria como, assim, porque todo o processo do planejamento estava vinculado àquele, aquilo, porque não tinha como a gente ficar
fazendo de outra forma, assim, seria viável. E muito mesmo tornando esse negócio mais complexo, né? Carregando cada vez mais informações, definindo melhor as coisas. Mas eu acho que o SIG foi fundamental para conseguir essa oportunidade e para conseguir desenvolver esse projeto, né? Esses dois projetos específicos. Porque sem eles ia ser bem, tipo, ou ia ser à mão aí, né, a coisa, porque eram muitas camadas de informações que a gente precisava localizar. E eu percebi, assim, que essa metodologia que eu comecei a desenvolver um pouco lá no TCC, ela, para mim, assim, ela era meio óbvia, mas eu descobri que ela não era. Descobri que ela era bem interessante para outras realidades que não fossem, sei lá, uma cidade metrópole como Porto Alegre, né? Que daí a complexidade é outra. Mas então ali foi interessante porque a minha formação generalista da fronteira sul, que tinha um cunho muito forte na paisagem, propiciou que eu conseguisse ter uma troca com os outros colegas de trabalho muito melhor. Porque eu consegui entender onde as coisas meio que se juntavam, eu consegui ajudar a minha equipe em momentos que se eu não fosse lá ia ser outra coisa, entendeu? E isso foi, com certeza, usando o SIG, porque a gente podia localizar e mostrar, olha, é aqui nesse lugar. Esse aqui é o problema, esse aqui a gente tem que tratar. E também por trazer coisas que estão em processo de consolidação, por exemplo, o reconhecimento no Brasil da eficiência da infraestrutura verde, sabe? Porque isso era visto às vezes como uma coisa quase que como estético, ambiental, e aí entrou uma questão do diálogo, do tipo assim, chegar no poder público e explicar, olha, a gente tem pesquisas reconhecidas internacionalmente que demonstram eficiência, assim, daí apresentar um pouco de números, sabe? Ou até mesmo com o transporte, né, do tipo definir mais ênfase no início do solo para as pessoas se deslocarem menos para daí só usar bicicleta, por exemplo. Então essas coisas assim foram meio que parece que a gente fica caindo de maduro na graduação porque a gente se escuta bastante a gente. E daí quando tu chega na realidade tu vê que existe ali uma lacuna, existe um gap ali das coisas, que elas estão em processo de consolidação. Que cidades de médio, pequeno e médio porte têm assim, terra fértil para fazer isso, porque o custo dessas estratégias é barato, né? Se for ver assim. Do ponto de vista econômico, depois também é barato. Não é só ambiental, não é só social, sabe? É todo ciclo, né? É mais sustentável do que é social, ambiental e econômico, o impacto. E daí, eu acho que isso foi importante nesse aspecto. Além de comentar sobre a sintaxe espacial. A sintaxe espacial foi bem importante nesse processo, especialmente em Cachoeiro, os dois, na verdade, mas em Cachoeiro foi uma questão mais delicada porque é o seguinte, nós estamos acostumados a uma cidade que é meio grelha, né? Então ela mal bem, ela tem ali uma quadra de 100 por 150, ela tem uma certa geometrização da coisa, mas quando tu chega no Sudeste, no Espírito Santo, que tem uma topografia muito diferente, muito inclinada, e você pega aquela malha urbana e você pensa, meu Deus, por onde eu estou andando? Onde está acontecendo essas coisas? Daí foi muito importante, porque ali a gente conseguiu meio que ver quais eram as ruas importantes daquela malha urbana, sabe? E isso, a cidade espacial foi bem importante. Boa parte disso foi lá dos estudos com o Fábio, que começaram a investir mesmo em 2012, assim, e que depois o mestrado foram bem mais aprofundados, assim. E eu acho que isso foi um diferencial também na minha proposta dentro da empresa. Então eu falei assim, gente, olha, existe esse método é interessante. E daí um dos meus chefes era economista, trabalhava no mesmo grupo de pesquisa, então ele conhecia o método. E foi bem interessante, assim, o resultado foi bom. A gente sempre deu ênfase que isso não é um projeto, sei lá, de transporte, assim, a gente dá indicadores, né, a partir da forma urbana, mas a gente teve que fazer várias medições em loco para ver se era primeiro, sabe? E daí teve até teve duas meninas, teve
4 pessoas que trabalharam como bolsistas para levantar dados, e uma delas da UFPS, eu acho que ela deve estar escrevendo assim, a Ana, eu acho, Ah, sim. participando junto conosco. E, enfim, assim, acho que foi bem interessante a aplicação dessas ferramentas que são muito utilizadas na pesquisa acadêmica, também para pesquisa prática, porque, no final, essa pesquisa acadêmica, né, que virou diretriz de projeto e definiu onde iam acontecer as coisas. E acho que isso foi bem legal. E acho que é isso. Quer falar, Dai? Não, é só o meu fone, o meu problema de fone persiste, tá? Desculpem se Ah, eu tá. não, eu não consigo desativar o meu áudio, tá, gente? Então, às vezes eu faço um concordo e tal, mas é que geralmente eu tô com o fone desligado, então agora eu tô me cuidando um pouco. Não, só ia comentar que a Ana Todero tá fazendo TFG agora. É uma das Ah, meninas entendi. que tá fazendo TFG, acho que foi pro 2 agora, acho que é orientanda da Renata. Uhum. Está trabalhando no urbano também, né? E É, a gente até tivemos trocou umas também. figurinhas enfim, uns dados, assim, né? Ela pediu pra gente utilizar. Acho que ela tá fazendo estagiário, inclusive. Que legal. Muito legal, Isso é muito massa. muito rica, assim, muito rico esse teu depoimento, né? E, e essa tua contribuição e trajetória, enfim, eu acho que abre muitas possibilidades, né, aqui para o pessoal que está aqui assistindo também, né? E essa era a proposição para esse momento, justamente, né? Em que a gente percebesse em que ponto, né, que toca assim a pesquisa com a prática, né, os conhecimentos que a gente adquire na academia e que leva para a vida profissional. Muitas vezes a gente também fica receoso, eu estou entrando numa equipe, mas eu sou novo, eu ainda não tenho tanta experiência no mercado de trabalho. Mas por outro lado, eu tenho uma série de outros conhecimentos que podem contribuir, né, com a equipe, que podem trazer novas formas de pensar, de analisar, de projetar, complementar, né, estudos, enfim. Então, acredito que essa foi a tua, né, tem sido assim uma grande contribuição da tua participação na equipe, né? E realmente, Emerson, eu lembro dessa passagem, né, de você utilizando aquele artigo que para nós tem um peso pequeníssimo, assim, né? Naquele momento parecia, né, tão ínfimo, né, de ter participado no evento que é fechado ali, né, da própria UFFS, e foi aquilo que o Emerson se agarrou para dizer assim, olha, eu tenho conhecimento em SIG, né? E eu assinando embaixo, Isso fui foi orientadora do Emerson, né? Eu sempre assinando embaixo. E sabendo desse sonho, né, do Emerson de participar, então, né, de uma equipe de planejamento, de trabalhar com isso e tudo. Então, nossa, fico realizada assim através dele, né? Porque eu sei o caminho como foi. E também um exemplo assim de que vocês têm um sonho, quando vocês querem muito alguma coisa, corram atrás dele, né? E nem sempre aquilo que a gente acha que é o fim realmente é, né? E aproveitem a caminhada, né? E eu digo isso em relação ao mestrado, né, Emerson? Que o Emerson acabou não finalizando o mestrado, mas isso. assim, o primeiro sonho dele era participar de uma equipe de planejamento, era trabalhar com planejamento, né? E aí o mestrado acabou sendo um caminho, assim, do tipo, bem, ainda não consegui me inserir no mercado de trabalho, então vou continuar pesquisando, vou me aperfeiçoar, né? Vou por esse outro caminho. E aí foi através do mestrado que a Emerson conseguiu, né, finalmente se inserir nessa equipe, e levar as coisas ao mesmo tempo, né? O mestrado está ali ainda em stand-by, mas perceber que assim, bah, não é uma frustração não ter terminado o mestrado. Por outro lado, se for olhar, foi a realização do sonho maior, né? Que era trabalhar enquanto profissional, né?
com planejamento e aí planejamento da paisagem também, né? Então, Ah, sim. acho que é uma grande lição, né? Porque no primeiro momento, se a gente olha só por um lado, vê uma face, né? Mas quando a gente se distancia um pouco e olha o todo, a gente vê, poxa, não, foi muito exitoso, né? E tudo aquilo que se estudou, que se aprendeu ao longo desse caminho, não é perdido, né? É agregado. E aí eu sei que o Emerson tá agora em vias de retomar, né? Tá pensando em retomar também o mestrado. Então acho que vai tendo Uhum. momentos para tudo, né? Uhum. E a gente não precisa seguir uma cronologia, não precisa efetivamente terminar tudo que a gente começa no tempo que a gente acha que tem que ser, né? Vamos seguir fluxos, né? Deixar Sim. fluir. Ah, Angie, assim, isso que você comentou, acho que é muito interessante aí desse aí, até daí uma coisa bem pessoal minha, assim, de compartilhar com o pessoal, assim, que às vezes a gente na FFS a gente está meio isolado, sabe? A gente não sabe direito o que está acontecendo no mercado de trabalho, assim, no sentido de que a gente tem um mercado muito pequeno ali, que é o da arquitetura no ensino de média, né? E daí eu sempre ficava naquela dúvida, assim, tipo, tá, mas de fato quem está fazendo isso? Como que isso está acontecendo? Como você pesquisar as empresas, achar, conversar com eles no LinkedIn, mandar e-mail, mandar portfólio, enfim. Isso foi um exercício que foi bem interessante, porque eu fui conhecendo e ampliando a minha rede. E eu percebi que o planejamento, especialmente o planejamento urbano regional, da paisagem, ele é uma coisa que está, assim, ele acontece e ele está sendo ele acontece diferente do projeto em si, sabe? Do projeto arquitetônico, no sentido de que o seu cliente é um gestor da cidade, sabe? E daí as complexidades são muito grandes, e daí você não tem que definir que você quer se mover nessa rua porque você acha bonita, sabe? Mas porque ela precisa ser. E eu acho que isso é uma coisa assim que é uma pena que a gente tenha pouco contato durante a graduação por estar num centro menor, sabe? Porque eu acho que isso ia ser muito legal para os alunos irem visualizando outras frentes de trabalho que a gente tem como arquiteto urbanista. A gente tem vários, sabe? E vai chegar um momento assim, tipo assim, eu trabalhei, esse projeto ali do Tapejara, ele foi tão bem aceito que a gente foi contratado para dar uma ajuda para eles montarem um sistema de transporte público. E ali foi uma coisa muito louca, porque a gente nunca imaginou que esse projeto ia render um fruto. A gente fez uma discussão de contrato, começou a trabalhar com isso, está finalizando agora. E, assim, eu trabalhei com várias coisas que não necessariamente eram de arquitetura, sabe? Mas que elas estavam ligadas, e daí tu trabalhando com economista, trabalhando com engenheiro, tu vai tendo outras percepções da coisa. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que a gente vivencia, assim, enquanto profissional, sabe? Porque, e daí tu vê, né, a importância de aprender a trabalhar em equipe, de saber dialogar, assim. Porque não adianta, depois, assim, a gente fica às vezes muito vinculados à estética, às vezes, nas tomadas de decisão dentro do curso, sabe? E daí tu vê que a coisa é bem mais ampla e que é muito legal quando ela acontece. A Day até citou, né, também o projeto que a gente ganhou em São Rosa, lá do BIT, Natal. A gente, cara, esse projeto é um grande exemplo do período que eu estava no mestrado, procurando, enfim, demonstrar o meu trabalho através de alguma coisa, já que eu estava trabalhando oficialmente, né? Então eu fui lá, fiz o projeto, quer dizer, na verdade, isso aconteceu junto no final do TCC ali, para eu ter um portfólio mais robusto para demonstrar o trabalho. Só que daí no outro ano a gente fez o mesmo concurso no Chile, e a gente foi a única turma brasileira que ganhou a menção de novo. A gente não chegou lá na classificação final, mas aí foi entre colegas de mestrado, assim, e foi uma equipe multidisciplinar, tinha engenheiro, tinha uma analista em políticas públicas, e, enfim, a gente ganhou a convenção pra... Confesso que a gente não foi tão valorizados assim quanto na UFFS, mas foi uma experiência muito legal, assim, de ver as nossas pesquisas se aplicando também, né?
E daí de ver essa coisa, tipo assim, você pode trabalhar com pesquisa? Sim, você pode. Você vira projeto? Vira. E isso pode ser teu diferencial, sabe? Enquanto profissional, enquanto cara que está atuando no mercado de trabalho. Enfim, muita coisa que pode acontecer a partir da pesquisa, assim. Muito bom. Passo a palavra então para a Anne, que se inscreveu. Eu tenho uma dúvida a respeito de Se como que. puder, liga a tua câmera, se for possível. Sim, tá ligada já. Tenho uma dúvida de como que funciona, como que funcionou assim nesses projetos que tu fez, com a participação do público, porque nas pesquisas que a gente fez e tal, eu encontrei um artigo que falava sobre especificamente o SIG aplicado na participação pública. Daí eu queria saber se isso é uma coisa que é usual e tal, e como é que funciona. E agradecer também pela palestra, foi muito bacana. Olha, eu acho que eu não sei, sim, como é que eu posso dizer? Quando a gente usou o SIG na participação, foi mais ou menos, na verdade, elaborando todas as cartografias no SIG para apresentar para a comunidade e discutir com eles. Então, acho que não foi nada assim de muito inovador nesse sentido. Eu acho que com relação à participação popular, foi inclusive uma das coisas mais difíceis que a gente teve de fazer nesses dois projetos, porque ou existia enfim, uma desinformação da comunidade de não participar, ou seja, a forma como a gente estava propondo a participação não chegava, porque a gente precisava, sabe? Porque, enfim, a pessoa trabalhava, ou ela não estava participar, ou ela nem sabia por que aquilo estava acontecendo. Então, acho que esse foi um gap. E daí entra num outro assunto, assim, que é a participação popular na construção da cidade, né? Que eu acho que isso é um gap que a gente tem, assim, um grande problema. Uma das minhas chefes faz pesquisa nisso. Participação popular dentro do processo de planejamento. A gente propôs aí algumas coisas do tipo assim, a gente montou o material das propostas e disse assim, essa proposta, sei lá, vamos supor, ampliação da rede de escola pública, de vaga em escola pública, assim. E daí o pessoal entrava no celular e votava se o quão importante era aquilo ali assim. E daí foi engraçado que daí quem participou da audiência pública via na tela as votações das pessoas e via para onde estava indo o projeto, sabe? Mas isso não foi necessariamente usando o SIG, sabe? Tipo, o SIG não foi o protagonista nessa participação. Então, por isso, assim, tipo, ele usou, a gente, voltando então, a gente usou ele para montar a cartografia e apresentar para as pessoas e demonstrar isso em mapas, além de conversar. E algumas pessoas até pegavam assim caneta para riscar e aqui ou mais ou menos assim, mas assim não foi uma relação direta, dizer assim, mas explicando melhor. Até eu queria pegar o gancho e perguntar sobre como que aconteceram, como foram realizadas aquelas oficinas que você comentou em Tapejara. Olha, o de Tapejara, assim, foi um pouco triste, para ser honesto, porque a participação foi fraca, sabe? O poder público decidiu criar uma reunião temática quinzenal, eu acho, não lembro agora, que era sempre no mesmo lugar, para as pessoas associarem que o plano diretor estava mudando e que ele tava e que as reuniões que aconteciam eram naquele lugar. Só que daí isso afastou as pessoas de irem para lá, porque o lugar era muito grande e o lugar era no centro. E as pessoas que mais precisavam ser ouvidas não eram as que moravam no centro, sabe? Eram as que estavam morando nas franjas, porque os maiores problemas eram na periferia do centro. Era para quem trabalhava na indústria, era para quem precisava de educação. E isso foi ou até mesmo, a gente teve uma oficina comunitária rural. Essa foi assim uma coisa muito difícil, porque a gente teve a participação de duas, três pessoas, eu acho, e uma delas ajudava o pessoal numa feira pública que tinha lá, uma coisa assim. Então ela tinha uma certa relação com o pessoal que trabalhava com a terra, mas assim, eu fiquei lá incomodando ela do tipo assim, tá, para onde o filho vai estudar? Sabe? Como que vocês estão conseguindo se manter no campo?
E daí foi a partir dali que a gente conseguiu, então, trazer algumas informações do tipo assim, não tinha infraestrutura para ficar no campo, as pessoas estavam saindo do campo para trabalhar na indústria, porque daí tinha um fixo garantido, uma renda fixa, né? E daí isso ia favorecendo muito a indústria da monocultura, daí eles estavam importando muita comida de fora, porque eles estavam produzindo ali. E daí entra uma questão muito maior, né, que é a produção que envolve todo o espaço do território e que isso surgiu ali no meio de uma oficina, assim. Mas eu acho que teve muito um dedinho de uma influência, porque era eu que estava perguntando e eu estava perguntando porque eu tinha aprendido com vocês, assim, aí, sabe? Naquelas visitas que a gente fez, assim, viajando e perguntando para as pessoas como é que elas estavam fazendo as coisas, sabe? E eu acho que nesse sentido foi bem fraco, né? Que daí teve depois o estouro da pandemia, então na hora de aprovar as propostas estava tendo a pandemia, Ah, e a gente teve que fazer questionário, a gente fez apresentação online, a gente fez várias coisas para tentar tocar as pessoas. Daí a gente viu que teve uma participação um pouco maior, mas aí não dava para medir, para saber quem eram as pessoas que estavam participando, sabe? No e questionário muito até dava. provavelmente as que estão participando são as que mais têm acesso a tudo, né? Porque aí tem o smartphone, porque aí já se vira, né, a mexer com algum tipo de aplicativo, alguma coisa, né? Então, população de um pouco mais de idade, né? Digo assim, dos meus pais para cima, já tem muita dificuldade em lidar com isso, então provavelmente esse público não participou, ou muito pouco, né? O povo da área rural, mais dificuldade ainda, porque muitos deles, né, não têm acesso à internet, ou um sinal bom de celular, né? Foi bem aí, assim. Mas no final, apesar de tudo, eu acho que a gente teve um. Assim, eu sou bem crítico, eu não sei se eu como gestor, me contentaria com o resultado final, assim, da participação, porque, enfim, estatisticamente a amostra foi satisfatória. A gente conseguiu pegar as minorias, e, tipo assim, os questionários a gente fez, então, a identificação das pessoas para ver qual era a ocupação delas, qual era a faixa de renda, a raça e o gênero. Em quase todos esses substratos da população, a gente manteve o mínimo, sabe? Que era aceitável de participação, assim. Mas assim, também ressalto que a pesquisa foi uma coisa que a gente fez, sabe? Do tipo, para demonstrar que a nossa. Enfim, uma participação mínima da população existia e que essa informação era válida, sabe? Mas não existiu nem cobrança do poder público em relação a isso. Então, foi assim, voz da gente querendo realmente demonstrar, olha, a gente quer que as pessoas saibam minimamente sobre isso. E daí Certo. tinha enfim, tinha uma comissão de plano diretor que ajudava e acompanhava junto, mas ela era formada por vários profissionais da área, tipo assim, arquitetos e engenheiros, que também não necessariamente estavam em contato com as pessoas que mais precisavam da ajuda, assim. Então, Legal, obrigada. Gostaria de saber quem mais aqui se inscreve. Hello, people. Alguma relação entre algum artigo que vocês pesquisaram e o que o Emerson trouxe aqui? Ou alguma discordância? Ou, sabe, algo assim que bate de frente, né? sim, né? Acho que é Sei muito bom. lá, ou um estudo semelhante. Estou curiosa para saber o que vocês pesquisaram, ainda não consegui ir lá fiz download do Moodle, mas ainda não abri os arquivos, né? Então a gente precisa que vocês compartilhem aí. E também o Emerson está aqui para aprender com a gente, né? Com certeza, a gente sempre está aí para aprender. Isso é algo que a gente aprende só saindo da faculdade, né? Que a gente está muito mais para aprender do que para ensinar qualquer coisa. O pessoal está muito quieto. Prof. Pois é, não sei Pode se estão falar. aí.
Fala, O Luiz. artigo que eu pesquisei também foi utilizado o SIG no planejamento urbano na cidade de Birigui, em São Paulo. Foram feitas as análises e aí foi entregado para a prefeitura também o resultado final. E que tamanho de cidade que é? É uma cidade de médio porte, segundo o artigo. Interessante. Isso é bacana que a gente perceba também, né? Desses estudos que vocês encontraram, que cidades são essas que a gente, né, está tratando e tal. Que há uma tendência agora, a Daya pode falar mais com mais propriedade do que eu, né? Sobre um maior desenvolvimento no Brasil, né, nos últimos anos, maior crescimento, né, uma velocidade muito maior das cidades médias. E aí é possível, né, que hajam também mais estudos acontecendo, né, Uhum. nesses portes, nesses tipos de cidades. E alguma coisa que você achou interessante nesse artigo? Eles fizeram um comparativo também com algumas cidades dos Estados Unidos que utilizam o SIG, né? Até com aquela questão que a Prof. Daia comentou ontem dos pontos de ônibus, para a pessoa ter no aplicativo já e saber certinho aonde pegar e tal. E daí dizendo que aqui no Brasil ainda não é tão comum assim, né? Que muitos gestores acham que o SIG ainda não é uma coisa assim tão boa como ele realmente é. Não dão tanto valor para ele. Mas que com o tempo isso, a tendência é mudar, né? E ser cada vez mais utilizado. Legal, obrigada, Luísa. Carlos, quer falar? Oi, prof, o Gabriel. E Gabriel? pegando um pouquinho do gancho da Luísa, eu também, no artigo que eu fiz a leitura, que é um artigo de pós-graduação e tal, no que é um estudo específico de algum local e tal, um estudo específico em SIG. Ele fala muito também isso, que no Brasil, especificamente, ainda os profissionais, eles têm um pouquinho de receio em usar o SIG, sabe? Ele coloca no artigo todas as possibilidades, o quanto é mais fácil, o quanto ele tem as informações já, e também indaga, né, o que esse software ainda não é utilizado, sendo que ele existe até em livre, né? E acaba que parece que os profissionais eles têm medo e acabam pagando os softwares que a gente já usa, né, em desenho, para fazer essas análises, né, sendo que é um trabalho bem mais difícil. Eu achei interessante isso, né, porque a gente tem um software livre e as pessoas ainda não utilizam, né, ele. Pode ser que por desconhecimento, né? Então, por exemplo, eu não conheço software nenhum, entre pegar um que seja da Autodesk e pegar um software que é livre, né? E talvez pros mais, não sei, talvez para quem tem um pouco mais de idade até, ou que não faça tanta pesquisa, né? Que acha que tem mais credibilidade, né? Um software pago de uma empresa que eu já trabalho com algum tipo de programa, né? Do que um software livre. Mas acho que com um pouquinho de pesquisa que se faça, né, já dá para perceber a grande credibilidade de determinados softwares, né? Inclusive a gente tem GIMP, né? Tem à disposição também, tem Uhum. outros. Pode falar, Dai. Tem também a ver com uma geração, né, vamos dizer assim, vou chamar de cadistas, né? Isso que eu queria dizer, é uma Isso, geração anterior, né? uma geração de cadistas. A professora Ângela, não sei, mas acabei pegando, estudando também numa escola bastante técnica, né? E o que é a geração cadista que a gente fala? Que a gente projeta em camada.
né? Então, a gente pega a representação, que seria um instrumento, muitas vezes, ela vai, para essa geração cadista, vai se transformar na única fonte de criatividade e de produção de conhecimento. Então, tanto isso vai acontecer com o próprio BIM, né? A alteração, né, que a gente teve para gerações anteriores, que a gente fazia, por exemplo, projetos, né, e tal, à mão, uma alteração do projeto, do objeto arquitetônico, né, para pensar em camadas. Então, toda uma geração que foi criada para pensar nessas, digo, em 2D, né, ou seja, não de modelos integrativos, não por camadas, não são essas as palavras necessárias. Não Então, como ela acaba. sistema, né? Não pensa como Exatamente, sistema, não como pensa como sistema. em camadas isoladas, assim, layers, né? Isso, Layers que exatamente. eu até sobreponho layers, eu ligo, desligo, sobreponho e tal, mas eu não percebo isso como um sistema, como algo que está interconectado, que tem interfaces, Isso. né? Agora eu só vejo em vista superior, depois eu só vejo em corte, depois eu só vejo em vista, né? Então, isso faz com que a gente não entenda o ambiente, muitas vezes, ou o lugar, como ele é, como a sua realidade em relação à própria representação dele, né? E a gente observa muitas vezes essa resistência na utilização de um software onde você consiga produzir informação, né? Onde você consiga atrelar informação, é justamente aí, muitas vezes, pela maneira de se pensar segmentada, né? E eu acredito que da parte do urbano, então, né, do urbano, do planejamento, o SIG vem para justamente trabalhar a forma junto com a função, né? O conteúdo, né? Forma e conteúdo que a gente chama. Então, seria esse resgate daquilo que não é só um desenho. Ele é um desenho, mas ele é é uma feição, ou seja, ele vem com o seu arcabouço teórico, vem com a sua carga social. Um ponto não representa um desenho, um ponto representa um equipamento, ele representa pessoas que esse equipamento atende, né? Então, essas informações que são atreladas a esse sistema vai nos conduzir uma maneira de pensar completamente diferente daquela concepção que a gente tinha aí da vista seriada, ou seja, separado por vistas, né? Exatamente como a gente tinha aí, tem uma dificuldade, sim, né, na implementação desses sistemas, né? Mas acho que acredito que assim que a introdução na graduação, a gente tem aí, pessoal, tem poucas não, tem algumas universidades que inseriram já esses sistemas de geoprocessamento nas suas grades, né? Mas, por exemplo, na nossa grade, a gente tem através de currículo extra agora, né? Mas a gente tem uma opcional, nunca foi ministrada, né, Angela? Mas a gente tem aí como desafio a trazer na grade. Como é que nós vamos trabalhar planejamento, cidade, região, planejamento da paisagem sem utilização da SIG? Então, nós não conseguimos mais ver isso dessa maneira. Por isso, então, a gente traz como proposta metodológica conduzir, né, o projeto, agora o projeto 7, antes era o projeto 8, onde a gente consiga fazer aí essa introdução, né, desse conhecimento, e depois a gente observa, né, que muitos dos nossos alunos, a gente dá só a primeira parte, né, só a parte de introdução, parte básica, mas depois vem os TFGs, o pessoal apresenta as coisas muito legais, muito boas, né, e tal. E eu acredito, assim, que tem tudo a ver, né, tudo a ver aí com a profissão no futuro, né, acho que é preciso que a gente se desafie, né, e muita gente trabalha, né? Por que a gente não trabalharia? Né? Né? Todos têm condições. Uhum. Eu gostaria de fazer um adendo até a fala de vocês hoje. Na minha experiência aqui com o juiz, né, na prática, eu percebi que
tem prefeituras que não tem um corpo técnico que dá conta. Então, assim, tudo que a gente produziu aqui no GIS, ele virou depois um arquivo de DWE em vários canais. E a outra foi que veio no caso Tapejara, né? E a outra foi o caso de Cachoeiro, que o pessoal tinha uma base de dados, não sabia alimentar ela, então ela era muito. Tinham dados levantados que não eram comparáveis, porque os períodos eram muito distintos, enfim, a base não estava boa o suficiente, e não sabiam usar. Então tinha lá um técnico formado, enfim, especialista, e só não tinha aquela base, entendeu? Eles não de fato utilizavam aquilo para desenvolver as coisas, e na verdade o que a gente faz é só dar o start. Né? Quem vai resolver isso e fazer isso é quem está lá no dia a dia. E o que é uma pena, assim, né? Porque daí tu vê que não precisa descobrir a roda, né? A gente tem várias ferramentas muito boas que já estão aí para serem usadas e não tem eles, não são super populares. E a flexibilidade de quem trabalhar com isso, né? Pode fazer. Se tu é mais técnico, quer desenvolver mais as coisas, nossa, você vai instalando plugin, fazendo um negócio, e quando vê, você tem lá, você dá uma montanha em 3D ali, sabe? E, e daí depende de cada um. Mas eu acho que na realidade que eu vivenciei municipal, assim, era bem triste, porque eram técnicos cadistas que não tinham sequer interesse no sentido também de aprender essa ferramenta, sabe? O artigo que eu tentei postar, não sei se deu certo, ele traz bem isso. Se eu posso compartilhar exatamente essa imagem que o Ricardo, o nome do, do, do autor da Autor? dissertação. Isso. Se eu posso postar exatamente essa imagem que eu separei, que a Daiane falou, né, dessa diferença entre o CAD e o SIG, e daí ele traz uma imagem exatamente que traz isso, essa fala da professora Daiane. Então, acho que a Emerson para o compartilhamento para o Carlos poder Isso. compartilhar. E essa imagem aqui, vocês conseguem ver? Sim. Onde o SIG ele traz vários dados e o CAD ele traz os layers apenas com o desenho representando cada uma dos desenhos feitos, né? Os layers são só desenhos, enquanto que no SIG cada uma das informações traz outras informações junto com aquele layer. Eu achei isso bem, bem legal. É uma tese grande, assim, achei relativamente grande. Eu li ela bem, bem por cima, assim. Mas é isso que a Daiane falou, essa imagem resume isso. Obrigada, Carlos, por Obrigada. compartilhar. Se quiser falar um pouquinho mais sobre essa corrida de olho que você deu nessa dissertação, né? Eu vi que você escreveu alguma coisa no bate-papo também. É, nessa dissertação dele, ele faz uso do SIG para pontuar alguns patrimônios e algumas edificações e sobrepõe isso com a malha viária, assim como o Emerson trouxe também, que eu acho que em cidades mais antigas e que tem um patrimônio, que eu acho que isso se torna mais interessante. Eu acho que esse estudo que o Emerson fez é aplicado em cidades pequenas, em cidades que têm um potencial de crescimento e são jovens, relativamente jovens. Já essa dissertação do Ricardo, eu imagino que seja para cidades um pouco maiores, que têm uma história maior e que têm uma tendência a tentar manter ou catalogar os seus patrimônios históricos junto com algum órgão público. Eu imagino que seja isso.
A Bruna de Lima também fez uma contribuição. Quer falar, Bruna? Eu achei interessante ah, até onde a gente pode chegar, né? Como é um universo de infinitas possibilidades dentro do SIG. Que eles se basearam nessa ferramenta e foram adicionando essas camadas para criar essa ferramenta que otimiza o planejamento urbano de Singapura, que é uma cidade muito grande, com muitos habitantes, né? E até para trazer um pouquinho mais, eles, como resultado dessa análise, eles viram que tinha muita relação esse calor antropogênico com a estagnação dos ventos na cidade, com os prédios altos e esse fluxo do vento. Fiquei interessada nesse artigo, né? Parece muito interessante, cruzando várias informações e no momento em que a gente está necessitando, né, fazer esses estudos sobre resiliência urbana, sobre eficiência energética, enfim, né, definir aí novos índices, novas práticas urbanas, né, para termos cidades mais resilientes, pessoas mais saudáveis, né? Então, eu não sei, me parece que é um artigo aí que todos deveríamos dar uma checada, né? Para buscar perceber essa correlação entre morfologia urbana, né, ambiência urbana e, enfim, bem-estar, toda essa questão, né? E que tem a ver, inclusive, com mobilidade, né? E certamente a gente evita locais onde a gente sabe, né, que são muito quentes e tudo mais. Então, eu não vou andar a pé, eu não vou andar de bicicleta. Então, para ir em determinado lugar eu vou de carro, ou de ônibus, né? Enfim, vou buscar outros meios. E aqueles que são mais agradáveis, aí, bom, a gente opta, né? Já vou aproveitar e já faço uma caminhada. Então, essas Até questões são nessa reportagem, importantes. eles trazem também que a poluição do ar vai ser também adicionada à ferramenta. Excelente, né? Porque a gente vem, né, trabalhando agora com esse aspecto das mudanças climáticas, né? E o que que leva a gente a ter essa mudança climática, quais os efeitos nas urbes, né? Enfim, na cidade como um todo, né? Não só na área urbana, mas também na rural. Então, muito bacana, assim, ter aplicações de SIG associado com outros recursos, né? De tecnologia. Isso, e o levantamento de campo, né? Até o Isso. Emerson mostrou ali, né? Alguns levantamentos de campo e que depois eles são transpostos, né? Para a linguagem SIG, através das representações. Seja um ponto que ele mostrou ali os equipamentos públicos, né? No caso da poluição, pode ser aferidos no campo, né? E aí vai no SIG vão manchas das áreas onde a gente tem maior e menor poluição. Imaginem, você se tem mapeamento das indústrias, né, como ele mostrou ali, ou mapeamento em relação a questões das avenidas, né, com contagem de veículos, muitas vezes que você faz os planos de mobilidade, né, e aí então você consegue fazer um cruzamento, né, da medida de campo, né, ou seja, medir essa poluição em campo, vou fazer então o cruzamento com esse sistema viário, tem maior porte, né, e tal, então a informação de quantos carros passam, né, em tal período, então vai todo atrelado àquela linha, tá, gente? E depois também a gente tem a localização de indústrias, etc.
E aí, numa interpolação desses dados, ou seja, eles estão espacialmente localizados, é possível ver, né, quais seriam os maiores, fazer uma comprovação ou pesquisas maiores em relação às hipóteses, né, daquilo que está contribuindo para uma maior poluição aí do ar, tá? Então, através de um estudo desse que é feito. Então, um trabalho de campo é alimentado o sistema, né? Então, a gente não trabalha somente com trabalhos de gabinete, né? Muitos trabalhos precisam ser feitos, trabalhos de campo. E o arquiteto é que vai pensar, né? Porque o Emerson mostrou aí os resultados, mas a equipe precisa pensar como vai fazer os levantamentos, como vai organizar as coisas, para que aquilo possa ser traduzido numa linguagem SIG, para que a gente possa fazer os cruzamentos que são necessários para poder entender um problema, né? Gostaria até que Sim, você pudesse comentar isso. Sim, é legal, porque frequentemente a gente fica batendo cabeça, né? Como eu vou representar, né? Como que eu vou levar isso para o SIG? De que maneira que eu vou representar? Aí entram os elementos que a gente discutiu ontem, né? Ponto, linha, polígono, né? Qual que eu preciso desenhar? O que que eu escolho? Por onde eu vou, né? E aí eu acredito que sempre pensando no depois, né? Como que eu vou utilizar esse dado? Como é que eu vou cruzar com coisa? Como que eu vou geoprocessar alguma coisa? Acho que a pessoa pode falar um pouquinho. eu acho que vocês tocaram num ponto bem legal e que eu tinha esquecido completamente, mas que é o seguinte, no caso da Pejária, que a gente não tinha quase nenhuma informação, a gente decidiu que a gente ia colher informação por segmento de uso. Então a gente pegou toda aquela base de área gratuita do OpenStreetMap, limpou ela e dividiu a cidade em zonas. Cada estagiário ficou com uma parte, né, para ir em loco levantar os pontos. Daí a gente fez um workshop, né, falando para eles, olha, nós precisamos destas informações. O questionário é assim. Daí a gente fez o workshop, foi a campo, tirou dúvida com eles foram levantando os dados. No final a gente pegou todo aquele monte de questionário que podia também ser feito no tablet, se a empresa tivesse mais recursos, enfim, né? E tabulou aquilo e depois todas aquelas informações que foram levantadas a campo, cada uma numa coluna, né, ficaram anexadas ao código que era o segmento do guia. Então a gente produziu um mapa temático sobre a arborização, qualidade do passeio, largura do passeio, eu acho. Eram dados quanti e quali, assim, tipo, tinha qualidade do passeio, mas se tinha ou não o passeio, sabe, umas coisas assim. E foi construindo toda essa base. Daí a gente passou isso para a prefeitura. Então a prefeitura sabe hoje, tipo, quantas árvores tem por rua, segmentos de rua. E essa é uma metodologia que a gente fez também na minha pesquisa, quando estava fazendo os estudos de caso do mestrado. Era isso também, a gente foi abstraindo essas bases maiores e trazendo elas, pegando esses vetores e quebrando eles, né? Tipo, deixando eles cada vez mais palpáveis para a gente ou agregando mais informações para geoprocessar e daí criar, então, shapes. Tipo, aqui é a região onde vai acontecer tal coisa. Eu acho que essa parte foi muito legal. Teve uma outra situação que a gente usou os estudos de sintaxe, daí cruzou no SIG, porque aqui eu fiz estágio de docência aqui na URGS em Urbano Doce, seria o P7, daí, na minha época. Deve ser o que eu não sei qual P agora, deve ser isso. Mas, enfim, era o loteamento. Então a gente meio que fazia uma simulação de como iam ficar, como a cidade ia ficar, o bairro ia ficar com aquele projeto novo. Por exemplo, quão mais arborizado seria, ou quão ia melhorar a drenagem, ou como ia melhorar a conexão, sabe? Então a gente meio que os alunos faziam os croquis do que eles queriam fazer, a gente montava isso no SIG e pronto, cada grupo visitava. Então a gente conseguia ver como que aquela cidade estava acontecendo, sabe? Meio que montar um modelo bem simples, assim, e que era super legal, e daí eu achava muito interessante, porque daí isso também instigava os alunos a pensar que o uso da ferramenta não é só necessariamente para o poder público. Se eu estou pensando, por exemplo,
Se eu tenho um cliente super rico, tá querendo fazer um negócio, sei lá, um loteamento, entendeu? Um loteamento é uma coisa cara, né? Enfim, parcelar uma parte da cidade. Tá, daí hoje eu vou lá e faço então uma simulação de como que isso vai ficar. E daí eu falo com o meu cliente, olha, pode fazer assim, assim, assim. Eu recomendo que faça esse aqui, porque esse é melhor por isso, isso e isso. Isso é uma coisa que o SIG também dá suporte, assim. Então eu acho que essa ferramenta é sensacional, assim. Depois que tu aprende a usar, e daí tu vai tendo ideia, e daí as coisas vão juntando. Não, dá pra fazer muita coisa. E só complementando que esse é o intuito, né, o grande objetivo de a gente ter revisado o PPC do curso e ter colocado junto o conteúdo, né, de parcelamento do solo com paisagem. Porque no momento que eu pego uma parcela do território que tem um determinado uso e eu projeto alguma coisa diferente, eu estou parcelando e eu estou permitindo que seja feito algo ali, eu estou dando índices, eu estou definindo, né, alguns padrões, estou definindo arborização, eu estou criando paisagem, né? Eu estou transformando uma paisagem que existe numa outra, estou dando uma possibilidade, lógico, né? Então, essa que é a ideia, que a gente possa simular e que a gente possa ver que mesmo essa paisagem que a gente está propondo com os nossos índices têm flexibilidade, né? E aí eu posso ter ainda assim paisagens muito diferentes. Então, no mínimo, simular o, assim, uma melhor situação e uma pior situação, vamos dizer assim, né? Ou simular com os menores índices e com os maiores índices, para eu ter uma noção disso, como isso ficaria. Porque depois, na vida real, isso adquire uma lógica própria, que foge das mãos do arquiteto. E pode que eu tenha uma resultante paisagística que seja completamente diferente de todas as que eu simulei, né? Mas pelo menos para fins de verificação enquanto o quanto aquele suporte biofísico suporta, do quanto de infraestrutura que eu preciso para os índices que eu estou colocando, né, que eu estou prevendo e tal, eu tenho que fazer, né, simulações, assim, pelo menos para os índices máximos e mínimos, né? Então, e aí como que essa paisagem ela está se articulando com a paisagem pré-existente, né? O quanto eu estou considerando isso que pré-existe na minha proposta. Então, né, eu estou fazendo uma paisagem que ela fica muito inserida já numa paisagem que existe, ou ela contrasta, né? Porque ela pode contrastar tendo, sei lá, índices maiores ou índices menores, então pode ser mais ou ela pode ser menos, né? Ela pode contrastar de diversas maneiras, né? Ou ela pode ser muito parecida a uma paisagem que já existe e eu trabalho dentro de uma lógica de dar sequência a um a uma dinâmica que já vem acontecendo, por exemplo, né? Então, não estou nem dizendo aqui o que é bom ou o que é ruim. Eu estou dizendo que a gente tem esse propósito na componente para a gente se dar conta, né? De o quanto nós criamos paisagens. Né? Então, é mais ou menos dentro dessa linha de pensamento, né? Taia, qual é o nosso teto? Acho que já foi, né? Já foi. Passamos minutinhos já. Gostaria de pedir se alguém mais quer fazer alguma pergunta para o Emerson ou fazer alguma colocação. Gostaram? Queria só fazer uma última pergunta, assim, é questão de curiosidade mesmo, sobre a utilização do, do programa. Geralmente a gente olha muito os planos e é uma vista muito superior àquela vista de um avião, como se a gente estivesse sobrevoando a área. E em algum momento você tem que fazer um estudo em loco
observar as relações que acontecem no local de propostas de projeto? Olha, depende da escala que você está analisando, sabe? Então, sim, eu acho que a maior parte do tempo a representação ainda é 2D, então não tem essa ideia de, né, você tá vendo de cima essas coisas. Mas eu acho que depende, assim, por exemplo, tu usar ali o SIG, tu pode usar para pegar e modelar um bairro e botar as lixeiras dele e as árvores, enfim. Ou tu pode pensar num planejamento muito macro, do tipo assim, tem um município todo aqui, a gente vai melhorar a relação de ligação entre ele e o outro município maior, e daí tu vai pegar uma área super gigante. Então, depende, por isso que ele é bom, porque ele já é diferenciado. Então, você pode trabalhar com essas várias escalas de acordo com a problemática. Mas, tem uma questão que eu acho que é bem interessante, que tem, por exemplo, tem o Delve, que é do Sidewalk Lab, é um aplicativo que faz simulações tridimensionais das coisas. Ele tem uma base em SIG. Ele é meio um SIG, meio VIS, assim. Quer dizer, meio SIG, meio BIM. E daí ele faz isso de forma tridimensional. Então você consegue ver, de fato, essa coisa, assim. Mas daí eu acho que entra num outro patamar, uma outra escala de projeto, um outro produto, um outro resultado final, assim. Então são coisas complementares, na minha perspectiva. Tudo bem. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez, Emerson, por ter aceito o nosso convite, por todas as trocas. E sei que a gente pode contar contigo aí, né, quando precisar. Então, Muito obrigada, gente. Muito obrigada Ah, eu que mesmo. E agradeço, gente. recebe um Obrigado. abraço, tá? Fica é muito bem feliz de apertado. receber, bem apertado. E com o desejo aí, né, que cada vez mais vocês tenham projetos muito interessantes aí para desenvolver, né? E que a gente possa estar contribuindo sempre que possível também. Ah, que bom, eu também, gente. Fico muito feliz e espero que a gente possa se ver fisicamente em breve. Venha para Porto Alegre, a gente pode fazer uma tourzinha, conhecer umas coisas aqui aplicadas. Vai ser super legal. Enfim, até breve, então. Não vejo a hora, né, da gente poder fazer uma viagem de novo da turma. Então tá, gente. Obrigadão. Abraços, então. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau. Tchau.